Uma turminha do barulho aprontando altas confusões em cima da montanha. Não perca na sessão da tarde Legendários. Claro, gente, que eu tô só fazendo uma brincadeira aqui. Eu acredito que os meus amigos legenda não vão ficar contrariados comigo. Eu quero falar hoje sobre esse movimento que tem sido pauta das discussões nas igrejas, na internet. E eu gostaria de colocar aqui a minha opinião. Não estou colocando aqui a verdade. Estou colocando aqui a minha opinião. Como esse canal é produzido por mim, então é minha opinião. Não quer dizer que é verdade. Então vocês que são meus amigos, vocês que são legendários, que virem esse vídeo, fiquem à vontade para também colocarem a sua opinião sobre o que eu estou opinando, beleza? A gente quer fazer isso aqui da forma bem tranquila mesmo, para favorecer o diálogo, a conversa, o debate, porque eu acho que tem debate. E aqui o que pega para mim é isso. Tem gente que acha que não tem debate, seja para um lado ou para o outro, mas principalmente para o lado laranja da força aí. Tem gente que acha que não tem debate, quem não foi não pode falar e pronto, acabou. Eu acho que tem debate sim, dá pra gente conversar sobre, ora, como assim não dá para conversar? É seita? Dá para conversar, então vamos conversar de uma forma bem tranquila, respeitosa. Óbvio, você já viu pelo título e pela capa desse vídeo que eu tenho uma postura crítica em relação a esse movimento. Se você tiver paciência para ouvir o que eu tenho para dizer, porque esse vídeo, como você pode ver também, ficou um vídeo maior, um vídeo mais extenso, eu quero falar algumas coisas aqui e você me ajuda a pensar a minha impressão, a minha perspectiva, que pode não ser a verdadeira, como eu disse, é a minha impressão, não é a verdade, é o que eu penso. Vamos lá. Para você que não me conhece, o meu nome é Vinícius, esse canal é um canal de reflexão cristã sobre a vida. E legendário faz parte da vida agora também no Brasil, só se fala nisso, só vejo cor laranja para todo lado que eu olho, tem um post laranja. Vamos conversar sobre isso e vamos tentar conversar a partir da minha percepção do evangelho. Eu espero que faça sentido para você também. A minha expectativa é essa, de que aqui seja um espaço de conversa, de diálogo respeitoso, e que a gente saiba se comunicar de forma cristã, ainda que discordante. Pode discordar, não tem problema, mas de forma cristã, beleza? Então vamos lá. Eu separei 13 pontos que eu acho assim importantes, que eu percebi, pensando, eu fui refletir um pouco. Fui ouvir legendários. Aí eu não ouvi simplesmente críticos do legendário, não, eu fui ouvir os legendários em seus vídeos, em seus podcasts. Inclusive eu acabei de ouvir um podcast aqui com 4 legendários. Não tinha nenhum crítico do movimento ali. Eram todos eles legendários. E eu ouvindo isso tudo, eu separei 13 pontos aqui que eu gostaria de conversar com vocês sobre eles. Conversar sobre. Vamos lá. Primeira coisa é o perigo da generalização. Eu não quero generalizar, vou tentar não fazer isso, às vezes eu fale. O movimento dos legendários, pelo que eu entendi, ele não é um movimento denominacional, então não há uma igreja envolvida, uma igreja liderando, existem matizes de igrejas, de pastores. Então você tem vários estilos de pessoas, de cristãos e, segundo eles, até de não cristãos, que estão participando do movimento. Então tem muita gente. Tem pastores e tem igrejas aí das quais eu sou muito crítico. Igrejas onde eu jamais colocaria o pé, que estão participando, que tem pastores ou membros participando. E tem igrejas com pastores e membros aí que estão participando, que eu já sou um pouco mais... tenho uma tolerância maior. Então tem gente aí de vários espectros evangélicos participando disso. E eu quero deixar claro aqui que tem pessoas muito importantes para mim que são legendários. Inclusive o meu amigo pastor que me ordenou ao ministério pastoral, ele passou, agora não me lembro se foi final do ano passado ou início desse ano, mas ele subiu a montanha, ele passou pelos legendários e é um legendário hoje, uma pessoa que eu gosto muito, um dos meus melhores amigos.
Meu primo acabou de passar, acabou de subir a montanha. E outras pessoas, amigos, conhecidos, que eu admiro, não apenas como pessoa, mas como cristãos, que eu gostaria de me parecer com essas pessoas, cristãos autênticos, cristãos verdadeiros, pessoas, assim, homens de Deus que subiram a montanha. Então eu preciso deixar isso muito claro aqui. Quando eu falo e vou falar do movimento, eu não quero generalizar e dizer, olha, tudo um Zé Ruela, os caras tudo bobo, os caras que participam disso aí. Não é essa a minha intenção. Não quero generalizar. Ah, esses legendários. Não. Eu quero conversar sobre o movimento, deixando bem claro que existem pessoas ali que eu respeito demais. E existem pessoas ali que só o fato dessas pessoas apoiarem o movimento já me faz não querer ir no movimento. Só isso. Tem gente ali que aí é legendário, aí é qualquer outra coisa. Só de eu ver que aquela pessoa, que aquele fulano está defendendo o movimento, está à frente, está engajado no movimento, já é argumento suficiente para eu dizer: isso aí não é bom. Se esse cara é uma bandeira disso, eu tô fora. Se ele tá dentro, eu tô fora. Não é por uma questão de ódio pessoal, é porque tem pessoas que eu discordo frontalmente da forma como essas pessoas pensam. Por exemplo, o Primo Rico é um. Primo Rico, o Thiago Nigro é um dos que estão aí, são entusiastas dos legendários, tava querendo levar o Renato Cariani, o Júlio Balestrin, tava querendo levar uma turma para os legendários e tal, e oferecendo grana, caso eles não gostassem. Então, quer dizer, um cara que a gente já mostrou aqui no canal, tem vídeo aqui no canal mostrando isso, um cara que enterrou Bíblia na fundação da sua casa, que enterrou Bíblia debaixo dos cômodos da sua casa, para que o seu lar seja abençoado, um cara desse eu não consigo concordar com nada do que ele diz. A forma como ele enxerga a experiência religiosa está numa direção. Eu estou na direção oposta. Se ele está defendendo, se ele está dizendo, é bom demais, eu já estou 5 passos atrás dizendo, não, se ele está dentro, eu estou fora. Porque a forma como nós enxergamos a espiritualidade cristã é completamente diferente. Ele vê de um modo místico, de um modo muito emocional, ele vê de um modo muito neopentecostalizado. Eu não consigo enxergar a espiritualidade cristã desse modo. Então, se ele vislumbra dentro do horizonte de possibilidades e daquilo que ele enxerga que é bom, os legendários, já é um argumento ótimo para eu pensar, isso aí, tô fora. Tem gente muito boa, que eu gosto, que são pessoas do meu coração, que participaram, e tem gente muito ruim que participou também. Então, isso aqui eu preciso deixar claro, tá? Sem generalizações. Um outro ponto que eu preciso colocar aqui agora, que eu acho muito importante, porque eu vejo os legendários comentando isso em todas as postagens relacionadas aos legendários, quando a questão é crítica aos legendários. Você não pode criticar se você não foi. Se você não subiu a montanha, se você não participou do top, você não pode criticar. Só pode criticar quem subiu. Gente, lembra do aviso que eu dei aqui antes? Espera aí, isso tá parecendo seita. Esse tipo de postura dessas pessoas que dizem isso, que eu sei que não são todos que dizem isso, essas pessoas que têm essa postura, tá parecendo seita, toma cuidado. É óbvio que nós podemos criticar coisas que nós não experimentamos, é óbvio. Na sua vida mesmo, meu querido, minha querida que está me assistindo, tem coisas que você não precisa experimentar, vivenciar, estar lá para saber que é ruim. Na minha perspectiva, seria ruim. Eu não faria, eu não subiria a montanha e nem indicaria ninguém que eu conheço para que suba. Sou pastor de uma comunidade. Se um membro da minha comunidade chega para mim dizendo, pastor, o que o senhor acha? Eu estou querendo subir a montanha dos legendários. Eu vou dizer, eu não recomendo. Fique à vontade, você é livre. Eu não recomendo. Então, sim, eu olho pensando que é uma coisa não muito boa. E posso ter esse olhar mesmo sem ter ido. Vamos pensar aí num alimento, por exemplo. Às vezes você não precisa comer para saber que é ruim. O cheiro,
a textura, o jeito como aquilo tá parecendo para você já é suficiente para te dar uma aversão e pensar, não, peraí, eu não vou experimentar, não quero, não tá com cara boa. Você já deixou de comer alguma coisa porque não tava com a cara boa? Então é mais ou menos aquilo ali. O cheiro não tá bom, tá com cheiro de que tá perdido. Eu não preciso comer isso aí para saber que isso não tá bom. Eu não preciso experimentar certas coisas para saber que aquilo ali não tá bom. Tem experiência, gente, que eu nunca as tive e não quero ter. Não precisa eu experimentar para saber que eu não vou curtir aquilo, que eu não vou gostar daquilo. Tenho certeza que com você também tem coisas que você nunca experimentou, que nunca fizeram com você ou que você nunca fez com alguém e você já sabe, tipo, ó, isso eu não quero. Ah, mas como você sabe que é ruim se você nunca experimentou? Olha, eu não quero. Não experimentei e não quero. Tem coisas que, pelo jeito como a coisa é feita, pelos relatos, já dá para você saber, opa, peraí, tô com um pé atrás relacionado a isso aí. Não me parece bom isso aí. Ah, mas você foi? Não fui. Mas só analisando como a coisa está acontecendo, isso já está me dando um cheiro aqui meio de azedo. Eu não quero isso. Dá para criticar sim, sem ter ido, sem ter participado. Só por relatos. Ah, Vinícius, mas aí você vai ouvir relato de quem? Também de quem não foi? Não! Eu estou falando dos relatos de quem foi. E não estou falando dos relatos negativos, não estou falando aqui das mortes. Ah, porque morreu fulano lá no top. Não estou falando dos relatos negativos. Eu estou falando daquilo que a pessoa fala como se fosse algo positivo para ela. Nossa, eu fui, cara. E passa por isso e aquilo. Os caras falam com certo orgulho de determinadas coisas que eu penso, nossa, eu não quero ir nisso. Isso que o cara tá enaltecendo, eu tô fugindo disso. Não quero esse tipo de coisa. Então, dá para saber sim, dá para ter um juízo sim de algo sem ter participado. Pelos relatos, pelas evidências, por como a coisa está aparecendo, pelas publicações dos legendários. Dá para eu saber que tem certas coisas ali que não tem a ver comigo. Mais uma vez, eu estou falando de mim. Não sei se você que está assistindo esse vídeo, se o que eu estou falando aqui se conecta com você também. Vou dar um exemplo de uma coisa que eu acho estranha. Tem publicações dos legendários que dizem que o movimento deles não é um movimento religioso. Mas peraí, gente. O que mais tem é gente dando testemunho de que foi impactado por Deus e Jesus na montanha e tal. É óbvio que é religioso. É cristão. O cristianismo é uma religião, gente. É religioso, sim. Aí outras publicações vão dizer, não, é interdenominacional. Pode ser de qualquer denominação cristã e qualquer tipo de cristianismo. Católico, evangélico, qualquer cristão pode ir, até não cristão, se quiser, qualquer um pode ir. Não é uma coisa doutrinária de uma religião específica. Espera aí também, gente. É claro que é. O negócio é, assim, escancaradamente evangélico. A recepção dos legendários, e aqui eu estou falando a minha percepção, pelo menos eu sou impactado com postagens, com publicações de recepções dos legendários sempre em igrejas evangélicas. O fundador do movimento dos legendários é um pastor apóstolo evangélico. É claro que o negócio tem uma matiz evangélica, claro que é. Como assim? Não tem religião, não é evangélico, não é católico. Pelo menos eu nunca vi uma recepção dos legendários, tipo lá na igreja lá da Nossa Senhora do Rosário. Nunca vi uma recepção de legendários lá na paróquia do São Benedito. Nunca vi. Às vezes acontece pelo Brasil, em outros lugares, eu só não sou impactado por isso. Mas tudo que eu vejo é em igreja evangélica. É claro que a questão é muito religiosa, Essa coisa de não é religioso. É muito religioso. E é aí que tá. Eu não concordo, E aqui já é um desses sinais, né? Que eu disse, às vezes pelo cheiro já dá pra gente saber que não quer.
Isso aqui é um dos sinais que quando eu vejo as pessoas que estão engajadas, a boa parte das pessoas, né? Que eu não quero generalizar, mas quando eu vejo aí boa parte das pessoas que estão engajadas na questão dos legendários, vem de movimentos de igrejas neopentecostais. Vem de uma lógica religiosa, vem de uma origem religiosa da qual eu sou frontalmente contrário. O movimento foi fundado na Guatemala por um pastor de uma igreja apostólica. Uma igreja que tem toda essa lógica de apóstolos modernos, de honra. Essa coisa que tem um cheirinho de G12. E eu já passei pela experiência do G12, eu sei exatamente do que se trata isso. Então, se um movimento surge a partir desse berço, eu tô fora. Não preciso ir no movimento para saber que isso, para mim, é algo danoso. Que isso é algo ruim para mim, para a minha percepção cristã. Por isso eu não vou, não irei e não recomendo pessoas que pedem a minha opinião, eu não recomendo. Porque você que foi, que tipo de experiência religiosa, porque é religioso, que tipo de experiência religiosa se tem na montanha? Tem palestras, não tem? Tem palestras. Quem direciona essas palestras? Qual a origem doutrinária dessa pessoa? Que tipo de coisa? Porque não há isenção, não há neutralidade. A pessoa que está liderando um top, a pessoa que está palestrando, que está falando ali, ela tem uma orientação teológica doutrinária. E é óbvio que ela vai falar segundo a sua orientação teológica doutrinária. É uma experiência neopentecostalizada. É um tipo de experiência de encontro com Deus que remete às experiências neopentecostais, das quais eu já estou saturado. Entende a questão? Que eu não preciso ir para saber que eu não quero, que eu não gosto. Se você é assídua dos vídeos desse canal, você já percebeu que aqui a gente tem uma postura crítica quanto a várias invencionices que acontecem dentro das igrejas evangélicas. Muitas delas eu já denunciei, eu já critiquei aqui em outros vídeos. Dá uma olhada aí nos outros vídeos do canal, que a gente fala muito disso aqui. Aí vem um cara de uma igreja cuja teologia é frontalmente diferente da minha, que defende coisas que eu critico aqui. E esse cara, é interessante isso, que na experiência, segundo os legendários que eu estava ouvindo aqui agora num podcast, o cara recebeu de Jesus como deveria ser a subida na montanha. E ele foi anotando, quase que uma psicografia. Jesus foi falando para ele e ele foi anotando tudo o que deveria acontecer desde o início até o fim da experiência na montanha. Quer dizer, o cara recebeu uma revelação de Deus. Se ele recebeu uma revelação de Deus, isso é incontestável, gente. Se foi Deus que falou para ele e ele anotou tudo do jeito que Deus falou para ele, isso é incontestável. Então, realmente, a gente não pode falar nada contra. Foi inspirado por Deus. Deus revelou diretamente para o cara e ele foi escrevendo tudo que Jesus ia falando, ele ia escrevendo. Nem a Bíblia foi inspirada desse jeito. A Bíblia é o relato das experiências das pessoas. Esse cara não. Esse cara foi escrevendo direto ali. Jesus foi ditando, ele foi escrevendo e pá. Tava com o top pronto. Tava ali certinho, do jeitinho que deveria ser. Eu não acredito nisso. Você tem a sua liberdade de acreditar. Eu sou crítico a esse tipo de postura de Deus me revelou aqui, isso aqui é que vai salvar a masculinidade. Tem gente, como eu disse, tem pessoas muito gente boas, pessoas cristãos, legendários, que eu gostaria de ser como eles, pessoas que são exemplos para mim, meus amigos, pessoas que eu conheço de perto, gente boa. E tem gente muito arrogante. Estava ouvindo, né, na pesquisa que eu estava fazendo e ouvindo muita coisa sobre legendários já há um tempo, eu ouvi um cara, um legendário, dizendo que ele acredita que Jesus vai voltar daqui 3 anos. E os legendários são
a última geração, tipo assim, é o último movimento, é a última bolacha do pacote, é o último movimento que Deus vai usar para redimir os homens antes da volta de Jesus. Que isso, gente? Que pretensão é essa? Que presunção é essa? Percebe? É uma coisa assim, não, Deus revelou, o negócio se torna incontestável e pode ver que em muitas discussões, em muitos debates, em muitas conversas sobre isso, não há espaço para discussão. Se você não foi, você não tem que falar. Não há abertura para nenhum tipo de discussão. Eu já disse com o que esse tipo de postura se parece aqui. Outro ponto, a similaridade gigantesca com o G12, o encontro tremendo do G12. Quando eu ouvi pela primeira vez do que se tratava, assim, não, você vai para a montanha e tal, e faz isso e isso lá. E como que é lá? Não, eu não posso te falar. Você tem que ir, você tem que experimentar. Porque eu não posso te falar o que acontece lá. Que cheirinho de encontro do G12 que isso tem. Eu participei, aí sim eu estou falando de uma coisa que eu participei. No meu período neopentecostal, eu participei do encontro tremendo, né? Que a galera só falava tremendo. Como que é o encontro? Tremendo. O que acontece lá? Não posso te falar, não posso estragar a sua experiência. Mas é tremendo. Por quê? A ideia é impactar a pessoa quando ela chega desavisada, sem saber de nada. Então a pessoa é impactada com as coisas que acontecem lá. E, óbvio, né? Para causar interesse e engajamento, é bom que ninguém conte o que acontece lá para as pessoas quererem participar. Então é importante que não se fale nada ali do que acontece. É muito parecido a estratégia, o marketing, é muito parecido, não pode contar o que acontece. Não é que não pode contar. Os caras estão com essa, né? Não é que não pode contar. Pode contar, mas se eu te contar, eu vou estragar a sua experiência. No encontro, não sei se nos legendários é assim. No encontro, havia uma oração no final, onde a pessoa fazia um pacto de não contar o que acontecia lá. Isso era pactuado diante de Deus para a pessoa não contar. Não sei se acontece a mesma coisa nos legendários. Mas é essa questão do segredo, é a questão de ter um lugar, um momento para Deus fazer alguma coisa. Então, Deus faz em qualquer lugar, mas lá na montanha... não, você se encontra com Deus em qualquer lugar, mas o encontro com Deus ali, naquele dia, naquele horário, é tremendo, ali é diferente. É muito parecido, até porque é a mesma raiz, né? É a mesma origem neopentecostal, então são coisas muito parecidas. Eu fiz o encontro, eu trabalhei no encontro, eu preguei, eu dei palestras no encontro. Então eu sei exatamente o que acontece no encontro tremendo. E quando eu ouvi essa questão dos legendários, muito parecido, o cheirinho é o mesmo. Outro ponto, os legendários dizem que querem restaurar a masculinidade. Aí a gente tem que se perguntar qual masculinidade? Porque os padrões de masculinidade são culturais. Uma coisa é ser homem no interior do Brasil, outra coisa é ser homem na capital do Brasil. Uma coisa é ser homem em algum lugar do Brasil, outra coisa é ser homem nos Estados Unidos, na Nicarágua. Outra coisa é ser homem lá no Vietnã. Que tipo de masculinidade a gente está falando? É a masculinidade bíblica. A bíblica você fala de Abraão? A masculinidade bíblica que você fala é a de Jacó? Ou é a de Salomão, com 1000 mulheres? Ou é a de Davi? Qual masculinidade bíblica? Ou é a de Paulo, que achava melhor não ter mulher? Não, é a de Jesus. Jesus não tinha mulher. Jesus lidava com as mulheres, assim, mas ele mesmo não tinha uma esposa e tal. Então, assim, que masculinidade, de que masculinidade a gente está falando? Me parece que a masculinidade que eles querem restaurar é uma concepção moderna de masculinidade que é reprojetada para o passado. Então a gente
decide hoje o que é masculinidade. O que é masculinidade? É o homem provedor, o homem que gosta de esportes, que gosta de trilha, o homem bruto, rústico, sistemático. Aí parece que a gente projeta essa masculinidade lá no passado, joga ela para trás e diz que os personagens bíblicos eram desse jeito. E diz que Jesus era desse jeito. Tanto que o padrão, né, o legendário, é aquele que sobe a montanha, é o que faz uma coisa rústica, é o que faz uma coisa de homem. Eu vi nesse podcast que eu estava assistindo aqui, um deles disse que uma das formas que ele usa para convencer outros homens de participarem, quando o cara fala, não, eu não quero participar, ele fala assim, não, tudo bem, legendário é coisa de homem mesmo, você não pode ir. Olha que lacrada bonita, hein? Você não é homem o suficiente para ir nos legendários. Quer dizer, ele está colocando ali homem como sendo esse padrão. O homem rústico, o homem da roça, o homem que sobe na trilha, o homem que carrega peso. Não tem legendário num escritório, né? Não tem legendário em biblioteca. Não, legendário é o homem que passou o final de semana todo lendo. Legendário é o homem que passou o final de semana todo se aprimorando, lendo, estudando. Não, isso aí não é legendário, não. Legendário é o que sobe a montanha, é o que mostra vigor físico, é o bruto, é o rústico. Esse é o legendário. Quer dizer, uma masculinidade voltada para a força física, para a imponência, para esse estereótipo masculino que a gente joga para o passado e diz que os homens bíblicos sim eram homens de verdade. Os homens bíblicos sim, aqueles lá eram legendários. Entendeu o que eu estou falando aqui? Que há uma valorização de vigor físico, de força física, porque homem tem que ter vigor e força física. O homem intelectualizado, o homem que é voltado para a leitura, o homem que é voltado às vezes para a teologia. A impressão que dá, tô falando assim do que fica no ar, tá? A impressão que dá é que esse cara não é um legendário. Esse cara não é homem de verdade, porque o homem de verdade ele se submete a passar pela trilha, pelo vigor físico, pelo exercício físico, pela alta performance física. E é claro, eles vão dizer que a questão é toda muito espiritual, mas por que essa coisa tão estereotipada do homem como esse que carrega uma mochila pesada, o homem que carrega peso, o homem que sobe na montanha, o homem que tem que demonstrar força, essa coisa mais voltada para o primitivismo humano? Por que o legendário é esse que passa por essa experiência de primitivismo humano? Entende? E não aquele que é voltado para questões intelectuais. Percebe que o padrão de masculinidade que é colocado, que está nas entrelinhas aqui, é um estereótipo de masculinidade. E esse estereótipo é construído culturalmente. A Bíblia não prescreve isso. Isso é cultural. Aqui eu vou pegar um dos exemplos que o Vitor Fontana deu no ótimo vídeo que ele fez. Esaú e Jacó. Se a gente fosse olhar ali, quem tinha mais potencial para ser o legendário? O Esaú. O homem físico, o homem bruto, o homem da caça, o homem que vai atrás do seu alimento. Agora, o Jacó não, o Jacó ficava na barra da saia da mãe. O Jacó não dá pra falar que ele era um menino criado em apartamento, porque na época não tinha, mas ele era um menino criado ali na tenda. Ele não era muito assim da caça, da aventura, isso era o Esaú. O Jacó era mais na dele ali. Entretanto, Deus, na sua soberania, escolheu desenrolar os seus propósitos com o Jacó e não com o Esaú. Não há nenhum tipo de orientação de que o Esaú, sim, é o padrão de masculinidade. Não existe isso, essa coisa da masculinidade. Isso aí é cultural, isso depende, é de pessoa para pessoa, de homem para homem. Um ponto importante que às vezes passa desapercebido. O movimento Legendários, e eu estou falando com base nas publicações, nos relatos, nas falas em podcasts dos legendários. É um movimento político de direita, talvez extrema direita, disfarçado de biblicismo, mas é um movimento político. Nas falas da maioria deles há críticas à cultura woke, inclusive houve essa crítica no podcast que eu acabei de ouvir.
o rapaz criticando, porque hoje em dia essa cultura woke tá deteriorando a masculinidade e tal. Quer dizer, o que é cultura woke? São as defesas identitárias, as defesas das minorias, os movimentos de defesa pelos direitos das minorias. Eles entendem que esse tipo de postura, que esse tipo de defesa é prejudicial. Mais uma vez, é uma valorização daquele homem queixo quadrado, aquele homem herói, aquele super-herói. O homem tem que ser aquilo ali. Então, quando você tem nos cinemas, quando você tem representações artísticas do homem com outro perfil, um homem fragilizado, um homem fraco, ou a defesa de questões mais identitárias, como, por exemplo, da população negra, o cinema trazendo, por exemplo, heróis negros, heroínas mulheres, isso tudo para eles é cultura woke. Herói é o homem, o protagonista da história é o homem. Agora a gente fica dando espaço para feministas, e daí vem filmes com mulheres, heroínas como protagonistas. Agora a gente tem que colocar sempre um negro num filme, tem que ter um herói negro, porque senão os negros vão ficar chiando. Isso para eles é cultura woke. Essa representatividade de minorias no cinema, na cultura, segundo eles, enfraquecimento da figura do homem. Entende? Eles são contra o que eles chamam de cultura woke, que é uma pauta defendida pela extrema-direita. Eles vivem falando também em ideologia de gênero, um nome que academicamente nem se discute. Esse nem é o termo correto, que é uma pauta também geralmente fomentada pela extrema-direita. Então, voltando aqui, quando se diz que o desejo é restaurar a masculinidade, é a masculinidade tal qual o espectro político da extrema-direita defende. É isso, é esse tipo de masculinidade. E como vocês já perceberam também, tem um forte perfil militarizado, né? Militarizante. Essa hierarquização. Então tem aqueles que já são legendários. Tem aquele ali que está tentando ser. Se conseguir, vai ser um legendário. Se não conseguir, vai continuar sendo nada. Então você coloca uma categoria, né, superior. Esse aqui são os superiores, esses aqui são os que conseguiram. Esse aqui são os que subiram a montanha. Esse aqui foram os que demonstraram vigor físico. Esse aqui foram os que demonstraram força. Como diz o cara no podcast, legendário é para homem de verdade. É para quem topa subir a montanha. Você não é homem suficiente para subir a montanha. Aquele tipo de argumentozinho que era utilizado lá na quinta série, né? Se você for homem, faz isso aqui. Até hoje eles estão, ou pelo menos alguns deles, desculpa a generalização, alguns deles estão usando esse argumento ainda hoje. Eles têm, por exemplo, um programa, um evento chamado Reto de Empoderamento Matrimonial. REM. Só pode participar do reto de empoderamento matrimonial quem passou pelos legendários. Então percebe que tem uma esteira de produtos? Então você entra aqui no primeiro para depois você poder participar do segundo. Então, se o casal quer participar, precisa participar de uma coisa que seria benéfica para o casamento, um movimento, alguma coisa que tenha a ver com o restabelecimento, restauração de casamento, só pode participar se primeiro o homem for um legendário. Para isso, né, o cara vai ter que pagar lá o salário mínimo para ser um legendário, para passar pela experiência. Então, depois vai abrir uma outra porta para ele poder fazer uma outra coisa com a esposa dele. Aí sim. Então, há uma hierarquização, né? Você tem acesso a determinadas coisas se você fez outra coisa aqui primeiro. Então, essa hierarquização, então é uma hierarquização bem própria, assim, desse contexto mais militarizado, né? Fora os fardamentos, né? Então, tem fardas, tem como é que chama aquele negocinho assim? As insígnias que o cara vai colocando, de acordo com o que ele vai participando, ele vai sendo mais graduado. Então, uma coisa bem militarizada, uma coisa meio meritocrática. Você foi e conquistou, você foi e fez, você merece aqui essa medalha, você merece colocar mais uma estrelinha na sua roupinha. Um tipo de coisa que até, assim, eu acho que em alguns casos sugere uma insegurança do que é ser homem. É como se o cara tivesse assim, eu tenho que provar, eu tenho que cumprir esse desafio para mostrar
que eu sou homem. Um outro ponto aqui muito importante, uma coisa que precisa ficar muito clara. Jesus não era legendário. Jesus não foi um legendário. Legendários foi um movimento que surgiu em 2015, que um pastor da Guatemala criou, inventou e estabeleceu. A partir dali, ao meu ver, é um absurdo dizer que Jesus foi um legendário. E aqui, mais uma vez, eu quero pegar emprestado uma fala, um argumento do Vitor Fontana. Ele disse o seguinte: nós, enquanto cristãos, temos que imitar Jesus? Sim, temos. Essa é uma a priori. Nós precisamos imitar Jesus. O cristão é um seguidor de Cristo. É um pequeno Cristo, é o que imita Jesus. O cristão é o que imita Jesus. Se um cristão tem que imitar Jesus e Jesus foi um legendário, então eu tenho que ser um legendário. Percebe a implicação dessa fala que Jesus foi um legendário? Porque se Jesus foi, eu tenho que ser. Aí não é mais uma opção. Não, sobe na montanha quem quiser. Não, isso aí é cada um decide se vai ou não. Não tem nada de especial em subir a montanha. Claro que tem. Se Jesus foi, eu tenho que ir. Porque eu tenho que imitar Jesus. Se Jesus foi legendário, eu tenho que ser. Percebe o quanto isso é uma utilização do nome de Jesus para o ganho não sei de quem, talvez do líder que teve essa ideia de dizer que Jesus era o primeiro legendário, para dar moral, para legitimar o movimento, porque aí eu posso criar qualquer movimento, posso dar o nome que eu quiser e vou dizer, Jesus foi o primeiro disso aí, ó, que eu criei. O primeiro que fez isso aí que eu estou fazendo agora foi Jesus. E aí você tem que fazer também, porque Jesus foi, e então é bom que você seja também. Percebe que não faz sentido? Isso, e aí de acordo com o teólogo Vitor Fontana, e eu concordo totalmente com essa fala dele, isso é tomar o nome de Deus em vão. É pegar o nome de Jesus e associar propositadamente a uma coisa que eu vendo, a uma experiência que eu vendo. Eu coloco Jesus ali dizendo, Jesus foi o primeiro disso aqui que eu criei, que eu inventei, que eu estou te vendendo. Jesus foi o primeiro. Você tem que fazer também. Eu estou pegando o nome de Jesus e associando a uma coisa com a qual ele não quis ser associado. Ah, Vinícius, ele quis sim, foi ele que deu a revelação pro cara. Ah, isso aí você acredita nisso, né? Eu não acredito nisso. Cara, Jesus foi Deus humano andando entre nós. Só, não basta isso. Não serve só isso. Jesus ter os títulos que a Bíblia diz que ele tem. Jesus ser chamado pelos nomes referenciais da Bíblia. Não serve. A gente tem que inventar mais um. Ele é o legendário 01 agora. Tem que ter uma outra coisa. Os da Bíblia, as referências a Jesus, os nomes de Jesus não são suficientes. A gente tem que ficar criando mais. E aqui eu quero voltar num tema. Por que a atividade física é tão importante misturada à questão espiritual? Por que a exaustão física é necessária para se trazer lições espirituais? Vocês sabem que quando nós estamos exauridos fisicamente, nós nos tornamos mais receptivos e abertos à manipulação. Não quero dizer aqui que 100% das pessoas que foram ali foram manipuladas de algum modo. Eu sei da capacidade crítica das pessoas, eu sei que tem muitas pessoas ali que não abriram mão disso, mas que isso pode se tornar um espaço propício à manipulação, à exaustão física para manipulação do cérebro, da mente. Ah, isso pode. E isso provoca um êxtase, um emocionalismo. Às vezes eu vejo pastores, pessoas experientes chegando de um top e eu vejo os relatos deles, né? Nunca experimentei Deus na minha vida como nesse final de semana. Oi? Peraí. Você é pastor. Você tem uma vida cristã de muitos anos.
Você nunca experimentou Deus. Agora que você foi experimentar Deus? E as coisas que Deus vem fazendo em você de forma ordinária? E os irmãos da sua comunidade, do lugar onde você frequenta, que Deus usa todos os dias para falar com você? E a sua família que te cerca, que te ajuda, que te exorta, que te acompanha, você não está percebendo os cuidados de Deus através disso. Você só enxergou Deus quando você foi para uma experiência estática, uma experiência diferente numa montanha. Ali que você viu Deus, agora sim Deus falou com você. Então, assim, eu vejo isso com muita estranheza. Deus está conosco, Deus fala conosco, Deus cuida de nós. Dá uma olhada aí no ordinário da sua vida, dá uma olhada à sua volta, nas coisas que acontecem corriqueiramente, os cuidados de Deus com você, Deus falando com você, Deus trazendo sinais, trazendo alertas para que você mude, essas coisas acontecendo, isso aí tudo já não é Deus falando com você? Agora, depois de 30 anos de conversão, que eu fui numa montanha no final de semana, aí sim Deus falou comigo. Que isso, gente? Calma. E para terminar, terapia também ajuda, gente. Uma parte significativa dos homens é muito fechada, não gosta de compartilhar o que sente, o que pensa, principalmente aquilo que está lá dentro, né? O que sente, assim, a gente não gosta muito de expor. Mas às vezes uma terapia resolve, porque o que eu vejo esses caras falando, e eu vi algo muito interessante, um legendário dizendo, de acordo com ele, com a experiência dele, ele dizendo que 8 em cada 10 homens que sobem a montanha têm problemas de relacionamento ou tiveram problemas de relacionamento com seus pais. Quer dizer, era uma ferida emocional aberta e que ali, durante as atividades, durante os momentos espirituais, eles conseguiram de algum modo tocar naquela ferida e tal, e o cara tomou um posicionamento e perdoou o pai, ou seja, tentou dar um basta, né, naquela situação, naquela ferida que estava aberta ali, tentou cicatrizar. Isso poderia ter sido feito com terapia. Isso poderia ter sido feito com acompanhamento de um profissional. Sem precisar de você ir para um lugar drástico assim, para o alto de uma montanha e tal, com a galera, e de repente ficaria até mais barato. Então, eu acho que a mensagem principal é: não existe só um tipo de homem, não existe um padrão de masculinidade. Eu falei há alguns domingos atrás sobre a teologia da criação, a doutrina da criação. Quando a gente olha para a criação, a gente vê que Deus fez as coisas de modo muito plural. Deus não gosta de homogeneização das coisas. Deus não gosta de estabelecer uma fórmula para todo mundo. E com os seres humanos é a mesma coisa, nós somos diferentes. Não há um padrão de homem. Deus não gosta de padronizações. Esse tipo de coisa não é do Deus criador, o Deus diversificado, o Deus criativo que faz coisas complexas, que faz formas simétricas e assimétricas, que faz caminhos perfeitos e acidentados, o Deus que faz animais lindos e bizarros. Esse é o nosso Deus, é o Deus que faz a gente de forma complexa, nós somos diferentes. Essa coisa de querer padronizar todo mundo no mesmo formatinho, isso aí para mim já é um motivo, tá vendo? Se você conseguiu chegar até o final, tá vendo de por que eu não preciso ir para entender que eu não quero ir? Só esse desejo de formatar os homens, esse desejo de colocar padrão, de dizer qual é o padrão, isso aí para mim já fere a minha consciência e eu já penso, não, isso aí não... Eu não subo a montanha e não aconselho ninguém a subir. Os que subiram e subirão, que são meus amigos, meus colegas, meus parentes. O meu irmão é de uma comunidade de fé onde muitas pessoas lá já subiram a montanha. Não sei se ele vai subir. Se ele quiser subir também, isso é com ele, isso é de cada um. Eu não subo. Por esses motivos que eu coloquei aqui e outros, eu nem coloquei a questão de dinheiro, de transparência com as finanças, as mortes que houveram, eu nem coloquei essas coisas aqui, eu coloquei mais essas questões que às vezes a galera que vai se gaba. Essas coisas que os legendários falam de boca cheia, que pra mim é muito ruim.
Então, só olhando isso, só sentindo esse cheirinho aí, não é pra mim. Não sei se é pra você. Se for pra você, tudo bem também. Não tem nenhum problema. Mas é isso. Quero saber a sua opinião. Deixa aí. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá.